Meus amigos, sejam bem-vindos a essa série comentando a porção semanal da Torá. Hoje nós vamos falar sobre um dos eventos mais drásticos e significativos na história do povo de Israel. A porção se chama Kitessá e ela vai de Êxodo 30, 11 até Êxodo 34, 35. O texto começa com a separação de Arão e dos seus filhos para o ofício sacerdotal, com as preparações necessárias para sua consagração, e depois fala sobre a produção do óleo sagrado e da unção de todos os utensílios no tabernáculo. Mas o grande drama no centro desse texto começa depois que todas as instruções foram dadas a Moisés e que Deus tem entregue para ele as 2 tábuas da lei. Nesse ponto, a narrativa das Escrituras faz uma pausa no que está acontecendo lá no topo da montanha e volta para o povo, lá embaixo. O povo, que está esperando Moisés descer da montanha já tem 40 dias, se desespera sem saber o que aconteceu com ele. Eles emboscam Arão e Hur, que haviam ficado como responsáveis, e pedem que eles lhes façam deuses que vão adiante deles, porque não sabiam que fim havia tomado esse Moisés que os fez subir do Egito. Arão, então, pede que o povo remova as argolas de ouro das orelhas das suas mulheres e de seus filhos e filhas, e com esse ouro funde uma estátua de um bezerro e o apresenta para o povo dizendo: são estes os teus deuses, ó Israel, que os fizeram subir do Egito. Arão constrói um altar e proclama que o dia seguinte será uma festa ao Senhor. E o povo traz sacrifícios e oferendas ao Senhor e começam a festejar. E aí a história volta para o topo do monte, com o Eterno falando com Moisés e mandando que ele desça da montanha, porque o povo havia pecado e construído um ídolo. Moisés intercede pelo povo e então desce ao seu encontro. Ele vê o bezerro, ainda de longe, e na sua ira ele quebra as tábuas da lei e também moe o ouro do bezerro e mistura aquele pó de ouro com água e dá para o povo de Israel beber. Ele dá uma bronca em Arão e convoca aqueles que haviam permanecido fiéis ao Eterno para executarem o juízo sobre o povo, e 3.000 homens são mortos naquele dia. Moisés então volta a subir o monte para interceder por Israel. E ele faz isso da maneira mais altruísta e total que podia fazer, pedindo que Deus riscasse o seu nome do seu livro, se não fosse perdoar o povo de Israel. Mas Deus perdoa o povo e ainda diz que enviaria um anjo no seu lugar. E Moisés insiste dizendo que não sairá daquele lugar sem que a presença de Deus vá junto com o povo. Por fim, Deus mostra a sua glória para Moisés, fazendo a sua bondade passar na sua frente. E aí ele instrui Moisés a subir novamente o monte no dia seguinte, para que ele receba as novas tábuas da lei. Essa é a porção. E tem tanta coisa profunda e maravilhosa nessa história que fica difícil escolher um tema apenas para esse comentário. Ainda assim, para o vídeo de hoje, eu quero comentar especificamente sobre o bezerro de ouro. Porque há pelo menos 2 camadas distintas de profundidade para a gente compreender aqui nessa história. E eu vou tentar abordar as 2. Vamos começar entendendo um pouco do contexto aqui. Primeiramente, gente, é quase inconcebível que justamente agora, depois do mar se abrir, depois do monte tremer e fumegar, depois de tanta coisa tão incrível e tão recente, que um desvio dessa magnitude aconteça com o povo. A tradição oral judaica acrescenta vários outros detalhes que ajudam um pouco a compreender a união de fatores aqui que levaram o povo a esse pecado. Quando os filhos de Israel saíram do Egito, uma mistura de gente, de tudo que é cultura e credo, fugiu do Egito junto com eles. Esse povo, infiltrado no meio dos filhos de Israel, até usufruíam das consequências da intervenção de Deus, mas sem ter uma conexão íntima e pessoal com ele. A tradição diz que no meio desse povo é que começou uma conversa de que Moisés havia morrido. E essa conversa, feita uma epidemia, foi contaminando os corações dos filhos de Israel
com a dúvida. Agora, é importante lembrar daquele princípio que eu menciono aqui tantas vezes. A Torá inteira acontece dentro de cada um de nós. Então, dentro de nós há os filhos de Israel, que é a parte pura de quem a gente é em união com o Eterno. E dentro de nós também há o povo misturado, que nesse sentido representam o afastamento da unidade, que são a mistura de várias coisas, ao invés de serem a representação da verdade suprema, que é única em essência. E a idolatria nasce na parte misturada, na parte dividida e fragmentada de quem nós somos. Isso é muito intenso, porque a instrução de Arão foi que o povo removesse o ouro das argolas em suas orelhas. Essas mesmas orelhas que há poucos dias haviam ouvido as declarações diretamente da boca de Deus. A primeira dessas declarações do Eterno é: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito e da casa da escravidão. Logo depois disso o Eterno diz: não terás outros deuses diante de mim. Quando Moisés está encerrando toda a lei, lá em Deuteronômio 6, ele imprime a essência dessas declarações na seguinte frase: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça Israel, o Senhor nosso Deus é um. E eu já tratei disso diversas vezes aqui nessa série de vídeos, porque essa é a pedra fundamental da filosofia e da teologia judaica. A unidade de Deus. Ele é um no sentido de não ser vários, e um no sentido de ser único, e um no sentido de ser a existência inteira, a única coisa que existe. E a revelação ou a integração dessa realidade no mais profundo da nossa alma está associada aos nossos ouvidos. Ouça Israel. A tradição judaica explica que uma das razões para isso é o fato de que a palavra ozen, que é orelha ou ouvido em hebraico, está relacionada com a palavra izun, que significa balança ou equilíbrio. A experiência da unidade eterna de Deus está conectada com os ouvidos, ou seja, com o equilíbrio, com a unidade interna. Os filhos de Israel removeram o ouro das suas orelhas, ou seja, eles abriram mão da preciosidade do equilíbrio por causa do medo e da incerteza. E assim, o desequilíbrio, a desunião interna, a mistura, tornou-se a matéria-prima que gerou o ídolo. E existe uma tensão aqui na simbologia bíblica, porque o mandamento de não fazer imagens está conectado com a realidade de que o encontro ou a conexão com o Eterno não acontece do lado de fora da vida. Não é em cima no céu, ou embaixo na terra, ou no mar. Não é em nenhuma coisa externa a nós mesmos, mas é no cerne de quem nós somos. No centro da nossa essência, da nossa existência, está a fagulha divina que nos dá acesso à eternidade inteira. Você pode assistir o meu comentário sobre a porção chamada Jethro, na qual eu explico a simbologia dos 10 mandamentos, para compreender isso em um pouco mais de detalhes. O ponto é que nós não fazemos imagens porque imagens são um desvio de atenção, são uma bengala para a nossa esperança de conexão com o Eterno, que pode muito bem caminhar com as próprias pernas. E aqui é que vem talvez o ponto mais confrontador dessa história. Se nós prestarmos atenção na linguagem, até com a tradução em português, a gente consegue ver que o bezerro de ouro havia sido criado não para substituir o Eterno, mas sim para substituir Moisés. O povo disse a Arão: faça-nos deuses que vão diante de nós, porque esse Moisés que nos fez subir do Egito, nós não sabemos o que aconteceu com ele. Depois do bezerro feito, Arão disse: estão aqui os teus deuses, ó Israel, que os fizeram subir do Egito. E aí ele constrói um altar e proclama uma festa para o Senhor. Fica meio difícil captar essa nuance aqui em português, mas quando a Bíblia usa a palavra Deus, ela está empregando a palavra Elohim. E eu também já tratei disso nos vídeos anteriores aqui nessa série.
Mas só para explicar de novo, a raiz da palavra Elohim, El, ela tem um sentido de direção. Na verdade, é a preposição para, no sentido de para casa, para a escola. El, Deus, exprime uma ideia conectada com direção, um propósito, com sentido. Enquanto a palavra é traduzida como Senhor, tudo em letrinha maiúscula, aí sim, esse é o nome sagrado do Eterno, o tetragrama Yud-Kei Vav-Kei, que exprime a realidade suprema de Deus. E ao longo dessa história toda, o termo Senhor é permanente aqui na equação. Ele estava presente dos dois lados da história. Antes era Moisés e o Senhor, e agora é o bezerro e o Senhor. A idolatria aconteceu justamente no conceito Deus. Façam para nós deuses, porque não sabemos o que aconteceu com Moisés. E aí fizeram o bezerro e foram oferecer sacrifícios ao Senhor. O Zohar trata de Moisés como o pastor fiel e explica que ele é uma representação da fé. Gente, se toda essa estrutura aqui na história, se o povo misto, e Arão e Moisés, se tudo isso é uma parábola para o que acontece dentro de mim, Moisés, o líder, o pastor, aquele que sobe o monte e vê Deus face a face, ele representa a bússola, o mapa interno que está presente em cada um de nós para nos levar até o eterno. O pedido por criar um Deus, por criar Elohim, era um pedido por confeccionar uma direção, um sentido, um propósito. O povo dizer, Moisés morreu, então faça para nós deuses, é equivalente a eu deixar de confiar no chamado que o meu próprio espírito tem de caminhar em direção ao eterno. Construir o bezerro é desejar que alguém do lado de fora de mim assuma as rédeas e me direcione e me leve para onde eu tenho que estar. É relegar a agência sobre a nossa vida espiritual a outro. E isso acontece quando Moisés tarda, ou seja, quando a gente passa por aqueles momentos sem direção, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. A tendência natural é construir um bezerro, é confeccionar uma direção artificial, é abandonar o ouro do equilíbrio interno, de estar concentrado naquele ponto no meio do meu ser. E aí tentar de maneira frenética e desenfreada criar do lado de fora de si alguém que assuma a responsabilidade sobre as coisas. Agindo na unidade divina, livres da ilusão da separação, conscientes da presença do Eterno no centro de nós e no centro de tudo. Um tabernáculo inteiro, cheio de utensílios e instrumentos de ouro, se constrói. É sobre isso que a gente tem falado nessas últimas semanas. Sobre a construção física e externa de coisas que expressam realidades internas. Sobre ferramentas e parábolas e memoriais de ouro e de prata. Tudo isso é válido e é sagrado. Mas qualquer tentativa de desenvolver um sistema externo que seja proveniente da desconfiança e do medo e que me distraia do eterno habitando no centro do meu ser é idolatria. Idolatria que pode ter altar e sacrifícios ao Senhor e que pode ter uma cara piedosa e ainda assim ser uma negação do fundamento sobre o qual a realidade inteira está estabelecida. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça Israel, o Senhor nosso Deus é um. A única direção que importa é a que me leva a viver bem no centro dessa unidade.